Boa noite, meus amigos. Vocês me assustaram, mas eu pensei que era só o vampiro que precisava de convite da primeira vez. Das outras vezes não precisa. E eu já havia convidado vocês na inauguração. Então sejam bem-vindos novamente. Eu sei que todo mundo está curioso, porque hoje eu me comprometi a mostrar para vocês o meu banheiro. E eu vou mostrar. Mas depois que eu contar a minha historinha que eu tenho para vocês. Tá bom? Então, me acompanhem. Vamos mudar para outro ambiente. Eu vou levar o Epaminondas junto. Meus amigos, da última vez nós falamos sobre o monstro de Loch Ness e muita gente elogiou, gostou, e algumas pessoas me cobraram que esperavam a coisa mais tenebrosa, né? Mais violenta, mais, enfim, sombria, macabra. E é isso então que nós vamos ver. Se é sangue que vocês querem, é sangue que vocês vão ter. Hoje eu estou com uma peça aqui do meu acervo, que é este sabonete. Na realidade, ele é uma réplica de um sabonete, uma réplica feita em resina. Ah, mas você ia falar de terror, ia falar de sabonete? Calma, deixa eu explicar. Esse sabonete é o que está na capa desse filme. Tá? Vocês podem comparar. É o Fight Club. Depois eu vou passar aí para vocês na tela, tá? A capa do filme. Tá? Em português, ele já veio traduzido Clube da Luta. Mas o sabonete é referente àquele filme. E aqui em cima estão as regras do Clube da Luta. Mas que importância que tem esse filme, Clube da Luta, que eu tanto quero falar nele. Não é um filme lá dos mais interessantes, eu confesso. O filme ele trata de esquizofrenia, né? E esse é um lado que a gente vai tratar aqui hoje. Quando eu comecei a me interessar por terror, né, que eram revistas em quadrinhos ou os filmes que a gente via de madrugada ou raras vezes no cinema. Então, qual é o conceito que se tinha desses filmes naquela época? O que era terror? Era vampiro, para ser mais específico, Drácula, né? O Frankenstein, que durante um certo tempo eu pensava que era um monstro. O monstro não tem nome. Tá? O Frankenstein é o nome do cientista louco que criou o monstro. O lobisomem e a múmia. Mas além desses personagens, com o passar do tempo, com o colecionismo, aí
eu fui descobrindo outros personagens. Por exemplo, tem o fantasma, os fantasmas, né? Um desses filmes de fantasmas bem famoso é o Ghost, do Outro Lado da Vida, de 1990. O Gasparzinho, o Fantasma Camarada, de 95. E quem não se lembra da Alma Penada, do Beetlejuice, de Os Fantasmas Se Divertem, do Tim Burton, em 1998. Mas aí eu descobri também As Bruxas, né? A bruxa mais elementar, a primeira que a gente tem contato, acho que todos nós tivemos contato, é a Bruxa da Branca de Neve e os Sete Anões, de 1937, que é um desenho animado. E também a Bruxa do Mágico de Oz, que é de 1939. Sem falar na Bruxa de Blair, que virou febre quando foi lançada. Depois, somou-se a isso um novo personagem na década de 70, que são os demônios. Para ser mais exato, em 1973, com o lançamento do Exorcista. Mas esse não foi o primeiro filme de demônio, não. O primeiro filme de demônio é de 1896 e tem só 2 minutos e chama Le Manoir du Diable, que é a mansão do demônio. Mas aí aparece um outro personagem que não é muito do mundo gótico. E que personagem que é esse? É o alienígena. Tem aí vários filmes, o Viagem à Lua, de 1902, com 14 minutos, Contatos Imediatos Terceiro Grau, de 1977, ET, o Extraterrestre, de 82, né? Que não são propriamente filmes de terror, são filmes de ficção científica. Mas dentre eles tem um de ficção científica de terror alienígena que é fascinante, que é o Alien, o Oitavo Passageiro, né? Que tem esse simpático alienígena estrelando o filme, né? Esses filmes de alienígena, eles começaram na década de 50, que veio essa febre, em parte por conta da tensão da Guerra Fria e, em parte, por conta de um incidente com um piloto chamado Kenneth Arnold, que ele avistou, teria avistado um disco voador em 14 de julho de 1947. Aliás, 9 objetos voadores não identificados sobre o Monte Rainier. E, além disso, em 1947, nós tivemos a queda, né, ou a suposta queda, de uma nave alienígena em Roswell, a queda de Roswell. Mas aí nós temos que discutir se tudo isso aqui, o que é sobrenatural, o que não é. O Frankenstein, por exemplo, ele não é necessariamente um filme sobrenatural. É de terror, mas não sobrenatural, porque é um filme de ficção científica. O personagem principal do filme não é o monstro, que nem nome tem. Quem lê o livro sabe disso. O monstro é um mero
coadjuvante do cientista Victor Frankenstein, que é o criador do monstro, que é um cientista louco. Um outro exemplo de cientista louco, de filme de ficção científica, O Médico e o Monstro, que é baseado num filme num livro do Robert Louis Stevenson. Né? Então, há aí uma diferença do sobrenatural para o não sobrenatural, que, no caso aqui, são cientistas loucos. E é sobre loucura que nós vamos falar, por isso que eu iniciei com o Clube da Luta. É que eu quero falar para vocês de um outro tipo de personagem de filmes de terror, né? Mas que é presente no cotidiano. Não é um personagem imaginário, como um vampiro, um fantasma, uma assombração, mas sim uma pessoa igual a mim, igual a você, que pode estar sentado do lado seu na poltrona do avião ou do ônibus, que pode sentar do seu lado na carteira da escola, que pode ser seu vizinho. E que personagem que é esse? Eu vou dar uma dica para vocês, mostrando o mais famoso deles. Jack o Estripador. Esse é um personagem de terror que existiu na realidade e que cometeu uma série de crimes. Diferente do Jason, né, do Sexta-feira 13. Aliás, o Jason, no Sexta-feira 13, no primeiro filme, ele não cometeu crime algum, ele não matou ninguém. Quem assistiu o filme sabe que a assassina serial era a mãe dele, a Pamela Voorhees. E aquela máscara de hóquei, ela só vai aparecer no terceiro filme da série. Isso vocês não sabiam, né? Ou se esqueceram. O Jack o Estripador tem um livro que eu recomendo, que também já virou filme, que é um livro todinho em quadrinhos, tá? Chama Do Inferno, que conta toda a história do Jack o Estripador. Né? Vamos tratar de pessoas reais, eu já disse para vocês, não do Michael Myers, lá do Halloween de 79, Sexta-feira 13 de 80, né? Nem do Ghostface do Pânico, de 1996. Hoje, o assunto são assassinos de verdade, no Brasil e no mundo. Né? Há uma diferenciação para qualificar esse tipo de assassinos que matam em grande quantidade. Não confundir o assassino serial, mais conhecido por serial killer, com o assassino em massa. O serial, ele mata uma ou mais pessoas por vez em locais e tempos diferentes, ao longo de um certo período. O assassino em massa, ele faz um ataque de uma vez só, tá? Como aconteceu em Columbine. Isso aqui é assassino em massa. Jack Estripador, serial killer. Tá?
eu estou contando essas histórias para vocês para voltar lá no ponto onde a gente iniciou. Aqui, ó. Aqui temos vários serial killers do Brasil e do mundo. Eu não vou... uma outra oportunidade eu vou retornar no assunto, então eu não vou, senão vou estender muito o vídeo, mas eu quero chamar a atenção de vocês para essa capa de revista, que também eu vou estampar aí na tela. No dia 10 de novembro de 1999, uma das principais revistas do país estampa na capa essa foto e uma pergunta. Por quê? Sim, Matheus da Costa Meira era um estudante de medicina. Ele estava fazendo estágio, enfim, fazendo residência nessa época na Santa Casa de São Paulo. Eu estive lá na Santa Casa com a minha esposa, foi durante a pandemia, por isso que vocês estão vendo na tela aí que a gente está de máscara. No dia 3 de novembro de 99, no Morumbi Shopping, em São Paulo, Matheus da Costa Meira subiu em frente à tela e disparou contra a plateia, matando 3 pessoas e ferindo outras 4, num massacre que à época e até hoje está marcado, ficou marcado na história do país. E o filme que estava em cartaz era justamente esse aqui, O Clube da Luta. Aliás, não é o único massacre em cinema. Em 2012, no Centro 16, em Aurora, no Colorado, nos Estados Unidos, James Holmes disparou contra a plateia que assistia o filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, Ressurge. Lá ele matou 12 pessoas. Tá? Então, são fatos reais que o cinema explora, mas que acontece na sociedade. Temos aí esse massacre, as salas do cinema foram todas fechadas. A sala onde aconteceu o massacre foi fechada primeiro. Depois todas as salas foram desativadas e convertidas em loja. Tá? E, enfim, outros massacres nós tivemos em escolas, né? Columbine nos Estados Unidos, que foi copiado em Suzano, é bem parecido, tem bastante semelhança, o modus operandi de um com o outro, né? Retornando aos serial killers, nós tivemos isso oportunamente, eu vou dedicar um espaço só para isso, mas só para relembrar a vocês, o Maníaco do Parque, em São Paulo, né? Tivemos no Rio de Janeiro o Vampiro de Niterói, que assassinou várias crianças e bebeu o sangue delas. Então, são fatos reais, são casos reais, que aqui eu busquei tratar com bastante respeito,
né, com bastante seriedade, aliás, em respeito à memória das vítimas e das famílias das vítimas. Mas voltando ao mundo da fantasia, né, o serial killer ele tem que matar várias pessoas. Segundo os critérios do FBI, ele define que tem que ser pelo menos 3 pessoas em 3 épocas, em 3 épocas e 3 lugares distintos. Mas outros países têm outros critérios. E não funciona também muito assim, né? O critério mais básico é o grau de loucura, né? de psicopatia, que é o termo mais científico mais correto, das pessoas, né? E temos um caso da literatura que é... Aliás, eu vou mostrar até o filme primeiro. Psicose, que ficou famoso, que é um clássico do cinema, né? Do Alfred Hitchcock, a direção do filme, porque o filme é baseado nesse livro aqui do Robert Bloch. Também vou disponibilizar na tela para vocês. Tá? Então não foi o Hitchcock que escreveu, não, foi o Robert Bloch, Psicose. Então, tanto no livro quanto no filme, é cometido um único assassinato. Mas quem assistiu o filme sabe que o ator principal, o Norman Bates, lá do Bates Motel, não tinha... era completamente fora da casinha. Ah, mas nos filmes posteriores ele matou outras pessoas. Tem aqui os outros filmes, Psicose 2, Psicose 3, Psicose 4. Isso aqui é merchandising para aproveitar o sucesso do primeiro filme. Como eu disse, tem um livro escrito e nesse livro narra-se apenas um único assassinato, né? Aliás, eu vou lhes mostrar algumas peças raras desse filme. Com licença, só um instante. Aqui são folhetos de filmes famosos, todos antigos, folhetos raros, né? E também vou disponibilizar aí para vocês aqui o Psicose, tá? É o folheto original de lançamento da época com a sinopse aqui. Bom, agora que eu contei a história de terror da noite, eu sei que vocês devem estar curiosos para conhecer o banheiro, que eu prometi no vídeo anterior e no começo desse vídeo. Então, por favor, venham comigo. Entrem, fiquem à vontade, conheçam. Uma cortina ensanguentada, uma banheira. Ah, esse porta-papel higiênico aí, ele não pertence ao filme original. Foi uma liberdade que eu tomei de dar um toque de Walking Dead.
Enfim, esse banheiro é uma réplica do banheiro de um filme famoso que vocês já devem ter descoberto qual que é o Psicose, né? O mobiliário, o tapete ensanguentado, a lixeirinha do Motel Bates, né? Espelho, está aí só refletindo, não reflete nada, né? Mas não está faltando nada? Está faltando o quê? Ah, a faca. Essa faca não está faltando mais.